autorização, então, em função disso, eu não forneço mais os meus slides. O que eu forneço, que eu vou adicionar no SIGA, são revisões de literatura e capítulos de livro relacionados aos temas. São aulas, mas aqui você produção 2, só teremos 4 aulas de ovinocultura, então é um conteúdo bem condensado, né, comparado aí a gado de corte e a gado de leite, é um conteúdo assim bem menos intenso no meu julgamento. Então, acredito que vocês, acompanhando as aulas e tendo acesso ao material, vocês não terão nenhum problema com relação à parte de avaliação nas disciplinas. Então, eu não forneço meus slides e também não permito a gravação e a divulgação em função desses problemas que eu tive aí com os semestres anteriores. Tá bem, professor. Obrigada. Por nada, Rafael. Professor, quem tiver alguma dúvida... A aula de semana passada que o senhor não conseguiu dar por causa da sua internet, pelo menos para mim, ainda não foi disponibilizada. Eu vou estar disponibilizando hoje. Ela ficou um tamanho grande para conseguir botar no servidor, então eu vou colocar no Google Drive e disponibilizar para vocês. Tudo certo, obrigada. Então, hoje, ao final da aula, eu vou estar salvando e vocês vão estar tendo acesso. Mais alguma dúvida, alguma coisa? O que vocês, como tem muita gente na disciplina, se vocês puderem utilizar o áudio para fazer os questionamentos, os comentários, fica mais fácil acompanhar, porque a rolagem aqui do chat está muito grande. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, qualquer comentário ao longo da aula, né? Eles são sempre muito bem-vindos. Bom, quando a gente pensa em produzir ovelhas, a gente tem que buscar uma certa estruturação da nossa propriedade. E conhecer o rebanho é uma coisa fundamental, né? O ideal é que cada animal na propriedade ele seja identificado, né? O método de identificação mais comum é o brinco, mas algumas propriedades atualmente já utilizam até o chip, né? Um chip subcutâneo ou, eventualmente, um chip intraruminal, né? O animal ingere uma cápsula, essa cápsula passa a vida dentro do rumen do animal, né? Um material inerte, envolvido com um plástico, e aí você tem um leitor, né, na balança, para você estar ocorrência de doença com aquela numeração do animal. Então, assim, é muito mais fácil nós, enquanto técnicos de ciências agrárias, para ajudar no desenvolvimento de um sistema de produção, seja de ovelha, de cabra, de vaca, de qualquer espécie animal, a gente tendo acesso às informações do rebanho, né? Então, a escrituração zootécnica é isso, ela é um sistema de registro de informações voltados para a organização, controle e planejamento de ações. A gente tem que considerar que a ovelha ela é um ruminante, e em grande parte do Brasil ela é criada em sistemas a pasto ou sistemas de semi-confinamento, onde existe o pasto e alimentação no coxo. Então, quando você depende da alimentação de animais vinculada a pasto, vinculada à produção de forragem dentro da propriedade, a gente tem que ter muita organização, porque a gente não consegue plantar capim, fazer uma capineira, produzir uma silagem em diferentes épocas do ano, se a gente não tiver, por exemplo, irrigação, né? Até em função da temperatura, às vezes mesmo com irrigação, não seria viável. Então a gente tem que organizar toda a propriedade em função do manejo, em função dos objetivos que a gente tem num criatório de ovinos. E quando a gente tem todo um controle, né, dos animais individualmente, com relação a qual animal que está com ganho de peso ideal, qual que está abaixo do ganho de peso ideal, qual que apresentou determinada doença, qual que conseguiu se entrar em gestação, qual que está repetindo o cio, a gente consegue manter os animais eficientes na propriedade e até remover também os animais que são problema, né? Eventualmente descartar animais. Então é muito mais fácil você lidar em uma propriedade com isso. Qual é o problema? A ovinocultura no nosso país ela está principalmente representada
pela agropecuária familiar. São pequenos produtores, né? A média de número de animais por rebanho, né, por produtor, está em torno de 25 cabeças. Então, são pequenas propriedades, né, muitas vezes vinculadas à subsistência, né, ao autoconsumo, importantíssimas para a fixação do homem do campo, porém com baixíssima tecnologia, com produtores com baixo grau de escolaridade, sem utilizar ferramentas de celular e de computador de controle de rebanho. Então, isso compromete, né, a capacidade de organização, de controle, de informações que estão presentes ali nos animais que estão sendo criados. Mas as propriedades mais organizadas, propriedades já voltadas para a produção de matrizes e reprodutores, elas já têm esse controle. Então, a nossa abordagem técnica dentro do sistema ela é muito mais eficiente. Porque aquilo que eventualmente a gente não consegue enxergar, né, numa visita numa propriedade, numa avaliação geral do rebanho, quando a gente avalia os dados, né, a gente tem uma informação muito mais objetiva de ganho de peso, de ocorrência de doença, de uma série de situações que estão presentes ali no sistema. Então, escrituração zootécnica é uma coisa básica, deve ser estimulada, porém é um desafio, né, na agropecuária familiar, de ser implantada. Aqui, como eu ressaltei, os sistemas de identificação, né, o mais comum atualmente no nosso país é o brinco. Existe também o chip, né, que está sendo iniciado em algumas propriedades. Animais registrados, é comum a ocorrência da tatuagem, né, tanto em questão de base de orelha, né, como também na base da cauda. Então, o animal, na questão do registro, né, para você saber quem é o pai, a mãe, e a pessoa não alterar aquilo ali de forma ilegal, a tatuagem é feita junto ao técnico de registro. Então, quando o animal nasce, né, é feita uma inspeção dele ao pé da mãe, logo nos primeiros meses de vida, então ele é tatuado, né, com um número referente à mãe dele. E isso é feito um controle na propriedade e um controle também na associação de criadores daquela raça. Quando a gente tem um bom controle na propriedade, né, os animais identificados, a gente começa a construir informações. Então, por exemplo, a gente pode ter acesso a uma informação de data de cobertura de uma matriz por um reprodutor. Então, eu vou ter o número da matriz, o nome dela, a raça dela, as informações do reprodutor e alguma eventual observação, né? Se o animal ele apresentou mais de um cio antes, se a fêmea, às vezes, ela tem algum histórico de parto distóxico, né? Tudo isso a gente pode colocar na ficha. Como é que a gente faz esse tipo de controle? Normalmente os reprodutores eles têm o peito pintado, ou a cobertura ela é avaliada, né, na manhã ou na tarde, então a fêmea é levada à baia do reprodutor. Então a propriedade ela organiza o manejo dela para conseguir estabelecer a data de cobertura. Isso é uma coisa importante. Se eu tenho as datas de cobertura controladas, eu, consequentemente, eu sei a data de nascimento, porque a média de gestação da espécie é em torno de 150 dias, 5 meses. As fêmeas elas vão tender a intensificar a ocorrência do cio, né, ao final do verão e durante o outono. Então, normalmente, março, abril, maio, junho, a gente tem uma grande ocorrência de cio na espécie ovina, na maior parte do nosso país, e 5 meses depois a gente tem a nossa época de nascimento. Na época do parto, né, a gente anota a data do parto, o número e o peso da mãe, o número e o peso das crias, né, e o sexo, alguma observação, se nasceu abaixo do peso, se nasceu fraco, se algum morreu. Se a gente tem o peso ao nascimento e na desmama, 2, 3 meses depois, a gente pesa os animais também, a gente consegue estimar o ganho de peso que o animal apresentou ao longo do período de aleitamento. O ideal é que no primeiro ano de vida, os animais eles ganhem pelo menos 100 gramas por dia. Né? Raças especializadas para a produção de carne, bem manejadas, elas podem chegar a ganhar de 200 a 300 gramas por dia normalmente. Então, o ovino ele é um animal com uma capacidade de ganho de peso, quando bem alimentado e bem cuidado, muito grande. Né? Então, às vezes, a gente tem animais aí com 5 meses de idade que já estão por volta aí de 30, 35 quilos de peso, quando muito bem alimentados e muito bem manejados.
Porém, para realizar a escrituração zootécnica, né, todas essas atividades de controle, de informação, a gente depende de animais identificados. Então, se a gente vai num rebanho hoje, a gente não observa nenhuma identificação do animal, os animais não são tatuados, não tem brinco, não tem, às vezes, um colar, uma medalhinha, que as pessoas, às vezes, de agropecuária familiar costumam usar. Não tem microchip, né? É uma coisa rara, mas que pode ter, mas eventualmente às vezes a pessoa também não tem. Então, como é que você vai saber quem é quem? Aí você fica, vamos dizer assim, preso à memória do produtor. Ele começa a falar, não, aquela ali é a Chitadinha, aquela ali é a Mariazinha. E a pessoa se confunde, a pessoa perde a informação, a pessoa não anota. Então, assim, fica muito superficial a nossa capacidade de agir num rebanho que não tem escrituração zootécnica. Precisa também de uma equipe treinada para a coleta de dados, e aí vem uma limitação, né, de sistema de produção, que é a mão de obra. Então, às vezes, você encontra uma pessoa que é muito boa com animais, mas a pessoa é alcoólatra. Às vezes, a pessoa é boa com animais, a pessoa não tem nenhum vício, mas a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, então ela não sabe fazer nenhum tipo de anotação, não sabe usar um celular, um tablet, um computador para registrar nada. Então, assim, conseguir montar uma equipe eficiente, né, que faça aquilo que tem que ser feito na ausência do produtor, na ausência do gerente da propriedade, demanda tempo, demanda dedicação e às vezes demanda até sorte, né? Existe um fator sorte que eu considero também nessa situação. Então, não é fácil fazer um trabalho de organização de um rebanho, né? Exige muita dedicação e exige uma equipe treinada e comprometida. Tendo os animais identificados e uma equipe comprometida, a gente consegue construir planilhas, né, tabelas que a gente vai utilizar com informações diárias, que depois vão ser transferidas para o computador. Hoje em dia isso está muito mais simples, porque a gente tem programas aí de controle de rebanho que você utiliza no celular, você alimenta o celular com a informação, o programa ele já joga na nuvem e você consegue acessar essa informação, por exemplo, num computador, num tablet, em outro aparelho, né? Mais de uma pessoa consegue acessar a mesma informação. Então, isso facilita muito a interpretação e a avaliação dos resultados que estão ocorrendo no nosso rebanho. Mas isso não é a maioria que faz, né? Poucas pessoas hoje, eu colocaria aí na ordem de 10% a 20% que trabalham a escrituração zootécnica. Quando você tem, né, uma escrituração zootécnica bem feita, a gente consegue ter uma série de índices que a gente pode se basear para ver como está a saúde, a nutrição, a reprodução do rebanho. Então, por exemplo, eu tenho índices vinculados à reprodução, como taxa de fertilidade, prolificidade, né, que é o número de cordeiros nascidos por parto, o intervalo entre partos. Tudo isso eu posso construir esses valores, né? O ideal é que você tenha um rebanho com mais do que 90% de fêmeas expostas ao carneiro, que elas venham a ficar gestantes, que eu tenha uma tendência a partos duplos nas minhas ovelhas, né? Então uma prolificidade aí de 1,4, 1,6, que eu tenha um intervalo entre partos inferior a 12 meses, né? Propriedades muito bem organizadas podem enxergar intervalo entre partos de 8 meses. Então você imagina, uma fêmea ela foi coberta e foi fecundada, então ela entrou num processo de gestação. 5 meses depois ela vai parir. Se ela tem um intervalo entre partos de 8 meses, 3 meses depois que ela pariu, ela já foi coberta novamente. A ovelha, principalmente uma ovelha de corte, uma ovelha produtora de lã, no primeiro mês de lactação, a ovelha ela tem um balanço energético negativo muito grande. Então ela perde condição corporal. Ela só começa a recuperar a condição corporal a partir do segundo mês de lactação, né? Então, o primeiro mês de lactação ela perde muito peso, no segundo mês ela diminui um pouco a perda de peso e ao final do segundo mês, início do terceiro mês, ela começa então a recuperar um pouco a condição corporal, né? Reduzir a perda de peso em função da produção de leite. Para você conseguir fazer uma fêmea ovina parir no intervalo de 8 meses, você tem que estar desmamando o teu cordeiro com mais do que 15 quilos, se você for criar ele em confinamento, ou com mais do que 20 quilos, se você for criar ele a pasto, pelo menos com 60 dias de idade. Então, isso exige que você estruture a sua propriedade para poder
fazer com que o teu filhote ele tenha acesso a uma dieta seca, né, formada por uma mistura de volumoso, de concentrado, para ele se tornar cada vez mais rápido, menos dependente do leite materno, para quando ele seja desmamado, ele conseguir ser criado sem um aleitamento artificial, que só a alimentação dele no coxo, o acesso a pasto, ele já está treinado, ele já está sendo capaz de ser mantido daquela forma. Outras coisas que a gente pode avaliar na propriedade são a questão dos pesos, né? Por exemplo, peso ao nascer e peso ao desmama. O ideal é que o animal ele venha ao nascimento com peso superior a 3 quilos. Raças pesadas, né? Onde as fêmeas têm 60 quilos de peso e os machos têm mais de 100 quilos, é comum o nascimento com animais com mais do que 4 quilos, 4,5 quilos. Né? Mas vamos considerar que para a maioria das raças um peso superior a 3 quilos é o desejável. Uma idade a desmama excelente dentro de um sistema seria em torno de 60 dias. O peso de abate, né, praticado nacionalmente está em torno de 30 a 40 quilos de peso. A idade de abate, onde a carne ela vai ter um maior sabor, né, uma maior maciez, e ela é mais desejável no mercado, é animais com em torno de 5 a 8 meses de idade. Com relação à precocidade, né, a idade e a cobertura, em torno de 8 a 10 meses de idade. Então, vamos dizer que uma fêmea foi coberta com 10 meses, com 15 meses ela está parindo. Então, um animal com menos do que 1 ano e meio de idade ou com 2 anos de idade, ele já deve ter apresentado a primeira aparição. Isso uma propriedade muito bem organizada. Peso à primeira cobertura, né, em torno de 70% do peso vivo. Então, se eu estou trabalhando com uma fêmea ou com uma raça ovina que tem em torno de 60 quilos de peso na fase adulta, eu vou destinar ela à primeira cobertura, né, por volta de 8 a 10 meses de idade, estando ela com pelo menos 42 quilos de peso. Então, 42 quilos de peso corresponde a 70% de 60 quilos que ela teria na fase adulta. Se eu faço a cobertura de uma fêmea muito precoce ou muito leve, eu comprometo o crescimento dessa fêmea. Com relação à idade ao primeiro parto, né, uma idade ideal seria em torno de 13 a 15 meses. Então, o animal, antes de completar 1 ano e meio de vida, ele já promoveu a ocorrência do parto. Mortalidade até 1 ano, em torno de 5 a 10%. Se você tem uma propriedade que os animais estão morrendo, né, no primeiro ano de vida, em mais de 10% do rebanho, provavelmente falhas de manejo sanitário ou falhas de manejo nutricional estão acontecendo. Propriedades muito bem organizadas, elas mantêm fêmeas saudáveis, com uma boa genética e boa capacidade reprodutiva. Então, a pressão de seleção nas fêmeas é muito grande, ao ponto que, por ano, são repostas 20% das fêmeas. Então, 20% das fêmeas que estavam em reprodução, por exemplo, em 2020, elas vão ser removidas e vão ser trocadas, né? Elas podem ser removidas por uma morte, por alguma doença, por um descarte em função de alguma perda de glândula mamária, por apresentarem apenas partos simples, né, e não terem uma tendência a parto gemelar. Então, podem ser diferentes critérios que vão levar à remoção daquela fêmea para a reprodução e o descarte dela da propriedade. Então, assim, se você quer produzir ovinos de forma intensa, né, com grandes índices zootécnicos, você depende de animais jovens, animais saudáveis, né, e animais com uma boa genética. Então, quando a gente pensa em idade, fêmeas com mais do que 5 a 6 anos, elas começam a diminuir a capacidade produtiva e reprodutiva. Então, propriedades bem organizadas, né, voltadas para a produção de carne e lã principalmente, não mantêm ovelhas muito velhas no rebanho. Bom, dado esse cenário aí do que seria desejável, né, com relação a índice zootécnico, é interessante a gente começar a refletir e discutir como a gente organiza um espaço para poder criar as ovelhas. As ovelhas, elas normalmente são criadas em grupo, né? Elas não são mantidas em baias individuais. Então, isso demanda, né, uma organização, uma separação, uma divisão do espaço. Dentro de uma propriedade, não existe só a criação da ovelha. Às vezes a pessoa produz hortaliça, às vezes a pessoa cria galinha, cria porco.
Então você também não pode deixar as ovelhas passeando ao longo da propriedade de acordo com o interesse delas. Você tem que reduzir o acesso delas em alguns locais, né? Em alguma lavoura, em alguma outra criação, para as ovelhas não começarem a dar problema e nem fugirem da propriedade. Então, até a garantia de posse, ela está vinculada também no dimensionamento da sua propriedade. Quanto mais você intensifica o manejo, né, quanto mais você fica dependente de uma alimentação no coxo, maior é o seu investimento no seu sistema de criação. Então, uma propriedade hoje que confina todos os animais, ela teve um gasto superior na estruturação do espaço dela do que uma propriedade que basicamente alimenta os animais a pasto, onde ela solta os animais têm acesso à alimentação do pasto e, eventualmente, eles são presos. Então, didaticamente, eu divido os sistemas de criação em basicamente 3 tipos, né? Sistemas extensivos, onde os animais são mantidos a pasto e suplementados, né, no coxo, basicamente com uma suplementação mineral. Semi-intensivo, onde os animais eles têm acesso a pasto e também no coxo, e o coxo agora ele vai ter acesso a volumoso e mistura de concentrado. Então, grande parte da alimentação dele acontece também no coxo, e o manejo basicamente intensivo, que os animais são mantidos de forma restrita em confinamento. Isso pode ser feito em todas as categorias ou pode ser feito numa categoria específica, por exemplo. Uma das categorias que é mais confinada dentro de um sistema de produção são os animais de recria para terminação. Então, os animais que são destinados ao abate, né, os cordeiros a serem abatidos, eles normalmente são mantidos em confinamento. Por quê? Ele é um animal muito sensível à verminose, um animal com uma alta capacidade de conversão alimentar. Você tendo acesso aos insumos, né, de concentrados, a milho moído, a farelo de soja, a farelo de trigo, né, para você compor uma mistura de concentrado, você consegue ter viabilidade no confinamento desses animais. Então, às vezes, numa propriedade, você pode ter parte do rebanho sendo criado a pasto e parte do rebanho sendo criado em confinamento. Lembrando que, assim, uma coisa que vale a pena ressaltar é que produção animal tem uma margem de lucro pequena. Propriedades bem organizadas, elas vão ter uma margem de lucro aí anual na ordem de 10% a 20%. Uma rentabilidade baixa, né, em relação ao investimento. Elas vão recuperar, normalmente por ano, em torno de 2% a 5% do investimento. Então, assim, é uma coisa que demanda tempo para você recuperar o investimento que você fez na propriedade. De uma maneira geral, né, pensando em instalação, os locais que os animais vão ser mantidos, isso pode ser desde um curral, um aprisco, um pasto, etc. A gente tem que pensar em algumas características gerais desses locais destinados às instalações dos animais. Então tem que ser um local de preferência claro, né, iluminado. Então, assim, o acesso da luz solar é importante dentro do local, porque a luz solar ela tem um efeito bactericida e fungicida, então ela destrói grande parte dos micro-organismos que estão ali presentes. Em locais frios, eventualmente você tem que optar por uma instalação mais fechada, mas você tem que ter um processo de iluminação interna, de aeração daquele ambiente, né, para você promover um local higienizado para os animais. A troca de ar dentro do espaço ela é fundamental. Se você entra dentro de uma instalação e se depara com um local com um teor, um cheiro muito forte de urina, de fezes, né? E aquilo, de certa forma, te incomoda, né? Agride a sua narina, o seu olfato. Com certeza, se você olhar ao redor, você vai ver animais espirrando, animais tossindo. Por quê? Quando você inala amônia em suspensão, oriunda da quebra da ureia, né, que está presente nos dejetos, aquela amônia ela destrói o teu epitélio respiratório, né? Ela é muito tóxica. Então, você começa a perder produção de muco, movimento ciliar no epitélio respiratório, começa a inalar partícula, inalar vírus, inalar bactéria, inalar fungo, e isso vai comprometendo o seu aparelho respiratório. Você começa a ter, que eu falo dos animais, né? Traqueite, pneumonia, bronquiolites, né? Em função de infecções que os animais apresentam.
Tem que ser um local de fácil drenagem, né? Então você não pode ter ali muito acúmulo de umidade. A ovelha, ela é um animal para ser criado em ambiente seco. Se você mantém a ovelha num ambiente úmido, é muito difícil você manter o animal saudável, porque a maioria das doenças, das bactérias, dos vermes, né, dos parasitas que acometem esses animais, eles dependem de umidade no ambiente para sobreviver. Então, se você mantém ovelhas em locais úmidos, é praticamente inviável economicamente. Tem que ser um local de fácil limpeza. Então, se você chega num criatório e você vê ovelhas, cordeiros, né, carneiros dormindo em cima de fezes, né, um ambiente muito sujo, com muita mosca, fatalmente você vai ver animais com diarreia, animais com doenças de pele, animais com problemas de verminose. Então, assim, não tem como você manter sanidade se você não mantém os animais em um local limpo. A instalação, ela também tem que proteger os animais contra diferentes situações vinculadas a chuvas, ventos em excesso, radiação solar, né, principalmente na época mais quente, primavera e verão, e predadores. Quando eu uso o termo predador, eu estou falando desde uma predação animal, e aí com relação a animais selvagens, a gente aqui no Brasil tem problemas com relação à onça pintada e à onça parda, que eventualmente ataca ovelhas na propriedade. As pessoas têm estruturado defesas em relação a isso, utilizando cerca elétrica, utilizando cães de guarda, para tentar afastar esses animais selvagens da propriedade. E existe também uma predação também animal por cães errantes. Então, às vezes, é um cão que está solto ali naquela região agrícola, naquela região do interior, ou grupos de cães que eventualmente entram numa propriedade e atacam ovelha, matando ovelhas, ou eventualmente só perseguindo elas, brincando com elas, elas vão se atropelando, se pisoteando, né? Um lote, às vezes, de 300 fêmeas dentro de um curral, assustado, a ovelha é um animal muito medroso, ele acaba se espremendo na cerca, se sufocando, atropelando, pisoteando o cordeiro, pisoteando fêmeas menores. Então você perde muito animal com relação a isso. Então, o produtor ele tem que pensar em estruturar a sua propriedade para que só as pessoas, né, que ele deseja tenham acesso à propriedade e impeça o acesso de animais selvagens ou peridomiciliares que ele não tenha interesse na propriedade. Então, isso vai dar para ele uma garantia de posse, né, uma qualidade dos animais. Outra situação que eu considero também de predação é a questão do roubo, né? Então, tem muitos locais aí que você tem água, você tem um solo bom, você tem assistência técnica, você tem uma boa cultura na criação da ovelha, porém, você tem um local que você tem quadrilhas especializadas no roubo de animais. Então, tem situações que as pessoas deixam de criar a ovelha porque as pessoas roubam, né? A ovelha é um animal fácil de você roubar. Por quê? Você chegou perto de uma ovelha, segurou ela pela cabeça, você carrega ela. É um animal de, às vezes, 50, 60 quilos, às vezes um filhote de 30, 40 quilos. Então, tem pessoas, às vezes, que entram na propriedade, param caminhão, enchem caminhão, roubam as pessoas armadas, mais organizadas, e tem aquele ladrão também eventual que vai lá, às vezes até abate o animal na propriedade, né, sangra ele ali no curral, faz uma limpeza prévia ali da carcaça, tira as vísceras e leva só a carne do animal. Então tem situações assim bem chatas com relação a roubo, devido à docilidade que essa espécie apresenta e o seu tamanho também, né? É muito mais fácil você roubar uma ovelha do que você roubar uma vaca. Com relação à organização do espaço da propriedade, né, e a divisão de áreas, o investimento de cerca, né, é um investimento alto feito na propriedade, né? A cerca ideal para ser utilizada é uma cerca de arame liso, né, de 9 fios. Então é uma cerca muito custosa de você fazer na propriedade, né? O custo por quilômetro de uma cerca como essa, juntando morão, mão de obra, fio, deve estar superior aí a 12, 15 mil reais o quilômetro. Então você faz um investimento muito alto na propriedade quando você pensa em dimensionar cerca. Por que você faz esse investimento alto? Porque, por exemplo, com bovino, às vezes com 6 fios, 5 fios, você consegue conter uma vaca, conter um garrote.
Se você está trabalhando, por exemplo, com uma ovelha, você depende de menos espaçamento entre os fios, e aí você vai estar trabalhando do primeiro ao quarto fio com espaçamento de 10 centímetros, do quarto ao sexto fio com espaçamento de 15 centímetros, do sexto ao oitavo 25 centímetros, do oitavo ao nono com 30 centímetros. Então você gasta muito fio por metragem de cerca, né? Quase que o dobro de fio que você gastaria, por exemplo, para conter uma vaca. Então, isso é um dos principais custos que você tem, né, na estruturação de divisão de piquete, divisão de área na propriedade. E se você não faz, né, com uma estrutura que tenha esse espaçamento para fio liso, ou que tenha, às vezes, uma régua, ou um fio gerando farpado aqui embaixo, alguma coisa, que impeça a passagem dos animais, espaços superiores a 10 centímetros, os filhotes passam, né, e espaços superiores a 20 centímetros, né, a determinada altura, os animais adultos conseguem passar, né, fêmeas menores adultas conseguem passar. Então você não consegue separar, por exemplo, uma área de lavoura, uma plantação de milho, para impedir o acesso de um lote de ovinos, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Uma opção para isso é a cerca elétrica, né? A cerca elétrica é uma tecnologia comum em países que são vinculados à produção de ruminantes a pasto. Então, por exemplo, se você observar a Nova Zelândia, que é um dos principais produtores de ovinos, né, no mundo, a Nova Zelândia, a base da organização dela com relação à divisão de pastagem é por cerca elétrica. Com a cerca elétrica, a gente consegue reduzir, às vezes, em torno de 50% a 70% do custo de uma cerca de 9 fios. A cerca elétrica ela cria, né, um choque de alta voltagem de baixa amperagem, quando o animal ele entra em contato com o fio. Isso gera uma experiência negativa e uma barreira psicológica para o animal. O animal que ele já está acostumado com a cerca elétrica, você pode colocar um coxo cheio de concentrado do outro lado da cerca, que ele não vai se aproximar. Ele respeita a cerca. Por quê? Quando ele vai se aproximando, principalmente na região da cabeça, ele toma o choque. Como ele não encosta na cerca, ele não encosta no fio, a cerca fica até mais durável. Então, o animal, quando ele está numa pastagem de baixa qualidade, do lado tem alguma coisa que é interessante a ele, seja uma lavoura, seja outro piquete, e ele quer tentar atravessar, ele vai testando uma cerca de arame liso, vê o ponto que ela está mais frágil, eventualmente pisa num fio para poder passar. Numa cerca elétrica ele não faz isso, porque se ele encostar, o choque é muito grande. Porém, a cerca elétrica ela demanda uma série de cuidados, né? Ela tem que ser aterrada, ela tem que ter todo um processo de você roçar o pasto, né, ao longo da cerca elétrica para evitar o contato do fio eletrificado com a pastagem. Tem que evitar também eventuais choques que possam acontecer em bebedouros ou coxos, que podem causar acidente nos animais, se tiver alguma estrutura metálica ali. Pode também inibir o acesso de um animal a um saleiro no pasto, a um bebedouro no pasto. Então, a pessoa ela tem que buscar uma orientação técnica. Hoje em dia, as empresas que vendem kits de cerca elétrica normalmente têm pacotes de treinamento, de instalação. Então, cada produtor que busca essa tecnologia, né, tem que ser bem orientado para conseguir manter ela de forma eficiente na propriedade. Basicamente, com uma cerca elétrica, a gente consegue manter os animais com 4 fios, né? 2 fios eletrificados, espaçamento até grande, às vezes o primeiro fio em torno de 20 centímetros e os fios seguintes em torno de 25 centímetros, e até alturas mais reduzidas, né? Inferiores a 1,5 metro de altura. Então, aqui, por exemplo, está com 85 centímetros de altura só. Então, o animal que ele foi treinado na cerca elétrica, ele tende a respeitar ela. E isso aí é interessante porque você, às vezes, numa mesma área de pasto, você pode fazer uma cerca elétrica móvel e ir modificando ela a cada, 2 a 3 dias, para o animal ter um acesso a uma divisão daquele pasto, né, como se fosse um novo piquete, e caminhando aquilo ali, fazendo um processo de pastejo em lotação rotacionada. Bom, aqui no Brasil, devido principalmente à questão de roubo, né, de predadores, de uma forma em geral, os animais eles são mantidos presos à noite, principalmente numa estrutura de aprisco, né, que é uma estrutura que eventualmente tem divisões de baias, né,
que estão ali presentes. O aprisco ele tem que ter um posicionamento planejado dentro da propriedade. Ele tem que estar próximo aos piquetes e próximo à sede. Próximo aos piquetes, para facilitar o acesso dos animais ao pasto. E próximo à sede da propriedade, ou à sede do gerente da propriedade, para que num eventual acidente, numa invasão, animais estão berrando de forma estranha, que você tenha um acesso fácil àquele local. Você tem que optar por um local seco, né? Promover uma boa ventilação naquele espaço, facilidade de limpeza para a retirada do esterco. É interessante considerar uma proteção contra ventos, né? Então, normalmente, as paredes internas do aprisco, elas têm uma altura aí de 1,20 m, 1,5 m de alvenaria ou de madeira para impedir o acesso de ventos fortes, né? Ventos frios, que pode causar processo de hipotermia nos animais, processo de pneumonia em regiões serranas, em regiões mais ao sul do Brasil. E quando você está em locais muito quentes, é interessante pensar numa orientação leste-oeste. Então, por exemplo, a gente está em Seropédica, onde o período de verão é um período muito quente, então a maioria das instalações de animais lá, elas deveriam ter uma orientação leste-oeste. Por quê? Porque ao longo do dia, né, com o nascer e o pôr do sol, a intensidade de raios solares ela vai variando ao longo do comprimento da instalação. Isso dá muito mais conforto térmico dentro da instalação do que você ter ela organizada norte-sul, onde ela teria, desde o início da manhã e até no final da tarde, uma grande incidência de raios solares ao longo de toda a sua área superior. Então, locais quentes, como Seropédica, por exemplo, o ideal é você ter uma orientação leste-oeste. Outra questão que é importante, né, principalmente numa situação de aprisco, é você pensar em quanto de espaço precisa uma ovelha parida com um cordeiro ao pé, precisa um reprodutor, precisa um macho jovem. Então, é uma coisa fundamental de você refletir. Uma fêmea adulta solteira, em torno de 1 metro quadrado por animal. Uma fêmea parida, em torno de 1,5 m, né, de área coberta. Uma fêmea jovem, né, destinada, por exemplo, a ser utilizada como futura matriz na propriedade, em torno de 90 centímetros. Um macho jovem em torno de 60 centímetros. Se eu tenho uma área de solário, uma área descoberta, né, um curral, por exemplo, sem cobertura para os animais caminharem, se exercitarem, eu vou pensar basicamente o dobro da minha área coberta. Para um reprodutor, eu preciso de mais espaço, né? É um animal maior, mais corpulento, um animal que ele tem uma certa dominância dentro do lote, então ele vai andando, empurrando os outros animais. Então é preciso destinar mais espaço para ele, né? Então, numa área coberta em torno de 3,5 metros quadrados por animal, numa área descoberta, né, preferencialmente o dobro, em torno de 7 metros quadrados. Então, isso aqui a gente tem uma ideia, né? Se a gente utiliza muitos animais em pouco espaço, isso é ruim, porque às vezes um animal doente leva a uma difusão rápida da doença. Num período quente, isso aumenta o estresse dos animais, porque eles ficam muito próximos um do outro e eles trocam calor entre si, mais o calor do ambiente, então isso leva a um exagero de estresse térmico. Se eu também coloco pouquíssimos animais em muito espaço, eu estou subutilizando o espaço, a minha instalação ficou muito cara, né, para eu manter ovelhas lá. Então é interessante refletir com relação à área que você vai destinar para aquele lote, né? Então você faz uma meta de ocupação do espaço com relação ao número de animais, né, das categorias de animais que vão estar ali presentes, para você ter uma ideia de qual é o tamanho da baia que você vai dividir, qual é o tamanho do seu curral que você vai utilizar. Dentre os tipos de apriscos que são comumente utilizados, a gente vai destacar aí os apriscos suspensos de piso ripado. Então eles são comuns na criação da ovelha, principalmente em locais onde os rebanhos não são tão grandes, então a pessoa cria aí menos do que 200 animais, ela tem uma certa viabilidade de estruturar um aprisco suspenso. Porque quando você tem um número grande de animais, o custo para você construir uma instalação como essa é muito alto. E o custo de manutenção também é elevado, porque você tem que estar limpando as ripas, etc., substituindo as que estão quebrando, estão apodrecendo.
Qual é a vantagem da utilização de um aprisco como esse? A ovelha, não sei se vocês já viram um criatório, né, ovelhas de perto, quem tiver até interesse depois da disciplina, passando a pandemia, né, entra em contato que a gente tenta viabilizar uma aula prática, uma visita aos setores. A ovelha ela defeca pequenas síbalas, né? As fezes delas são pequenas bolotinhas arredondadas. Numa situação que você mantém ela num piso ripado, existe uma facilidade não apenas da urina passar entre as ripas, como também os pellets das fezes também. Então isso promove um ambiente mais seco, mais limpo para a ovelha permanecer em confinamento. Então por isso que muitos produtores, né, adotam essa tecnologia de utilizar um aprisco suspenso de piso ripado. Porém, o que acontece? Se você tem aqui a caída, né, de fezes e urinas por entre as ripas, e embaixo do aprisco você tem um acúmulo desse material, junto também com restos de alimento que eventualmente caem do coxo. Então, periodicamente, você tem que estar removendo, né, esse excesso de esterco que está sendo acumulado embaixo do aprisco. Então, é interessante que essa altura do aprisco seja em torno de 1,80 m, para facilitar a entrada de colaboradores, né, de funcionários da propriedade, para poder fazer essa remoção do esterco. As ripas elas também não podem ser muito largas, senão vão levar a um acúmulo grande de sujeira. Então, normalmente elas têm uma largura em torno de 5 a 7 centímetros e um espaçamento específico em relação à categoria. Animais adultos são mantidos em espaçamento de 2 centímetros entre ripas. Animais jovens ou em baias maternidades é utilizado um espaçamento menor, de 1 centímetro. Por que é feita essa alteração no espaçamento? Porque se você mantém animais no primeiro mês de vida, principalmente, em locais que tenham um espaçamento superior a 1 centímetro, existe uma grande probabilidade do animal prender a pata entre as ripas. E às vezes ele enfia a pata entre a ripa, um outro animal pisa em cima dele, quebra a pata dele, então às vezes você perde um cordeiro muito bom, né, uma fêmea muito boa, jovem, em função de uma falha de estruturação do seu piso ripado. Outro problema que você tem no piso ripado é que ele é de madeira, então ele não promove um desgaste eficiente do casco. A unha do animal ela cresce constantemente. Se o animal está com a unha crescida, como está aqui, ele caminha com dificuldade. É como se ele tivesse com um sapato maior que o pé dele. Então ele tem que levantar muito mais a perna para poder caminhar e vai gastar muito mais energia. Chega ao ponto que um animal, por exemplo, com um casco mal cuidado, ele diminui em 20% o ganho de peso, produção de leite, produção de lã. Se for uma fêmea gestante, o crescimento fetal. Então, você começa a ter uma série de perdas na propriedade em função disso. Nesse sentido, se você mantém animais em locais, por exemplo, com piso ripado, um piso liso de madeira que não promove um bom desgaste do casco, tem que ser feito um casqueamento periódico nos animais. Animais que são mantidos confinados ao longo da vida toda, eles são casqueados normalmente de 3 a 4 vezes por ano. Animais que são mantidos a pasto, eles são casqueados de 1 a 2 vezes por ano normalmente. Além do casqueamento periódico, uma coisa que você pode fazer ao redor do aprisco é utilizar uma área de solário com piso cimentado. Então o animal ele sai da baia dele de piso ripado, tem acesso a uma área de solário ao redor do aprisco, preferencialmente cimentada, e ali no cimento, caminhando, né, se alimentando no coxo, bebendo água no bebedouro, consumindo sal no saleiro, ele vai promovendo um desgaste do casco, e isso facilita a manutenção de um casco com um tamanho ideal. A gente vai ver alguns comentários, além de casqueamento, na nossa aula de manejo sanitário. Outras propriedades, elas optam por fazer um aprisco no solo, né? Que aí pode ser um aprisco com piso cimentado ou um aprisco de chão batido. Principalmente se você quer colocar um número grande de animais, né, dentro de um espaço como esse, manter eles de forma restrita em confinamento, é interessante você estruturar esse solo do aprisco com uma cama. Então a cama normalmente ela é feita com maravalha, com bagaço, com uma palha, com uma serragem, para cobrir, né, esse solo. Então essa massa da cama ela tem uma capacidade de absorção da água que está presente na urina, nas fezes dos animais, e isso promove um ambiente mais saudável.
Nesse tipo de aprisco, a gente tem que pensar numa declividade aí em torno de 3 a 5%, para poder escoar aquele churume, né, que sai da decomposição da matéria orgânica que está ali presente para a parte externa da instalação. Então, normalmente, para que vocês estão vendo uma propriedade que tem um corredor central grande, né, os animais são alimentados aqui com uma mistura de volumoso e concentrado rente ao chão, aqui é uma estrutura como se fosse uma vala. O animal ele tem um canzil aqui formado provavelmente por um fio de arame liso, ele coloca a cabeça e se alimenta. Principalmente nos locais que ele se alimenta, o ruminante ele tem um reflexo gastrocólico muito forte. Então, ele está se alimentando e está defecando, às vezes, no mesmo momento. Vai enchendo o rumen, isso vai estimulando o peristaltismo do intestino, ele vai defecando. Então, essa área aqui, próxima à região da garupa dos animais, vai acumulando bastante fezes. Então, se você não tem uma situação para absorver o excesso de umidade da urina, das fezes, aquilo ali vai se tornando um meio, né, de cultivo, né, para bactérias, para fungos patogênicos aos animais. Então, a presença da cama ela é fundamental. Sendo que a cama ela tem que ser manejada de forma eficiente. O ideal é que ela tenha uma profundidade em torno de 10 a 20 centímetros, que você faça uma reviragem nela de 1 a 3 vezes por semana. Então, você tem que promover uma aeração na cama, né, para formar como se fosse uma compostagem ali, que não seja nociva aos animais. Né? Se você mantém a cama sem ser revirada, existe um processo de fermentação anaeróbia, com elevação de temperatura de cama, com produção de bactérias patogênicas que não é desejável aos animais. Eles começam a apresentar doença de casco, queimadura na porção ventral do abdômen, né, na região external, onde eles se apoiam. Então você tem que estar sempre aerando a cama para você promover um processo de decomposição ali eficiente. E essa cama ela tem que ser reposta. Vai chegar um momento que ela não consegue mais absorver todo o material que está ali presente. Então ela tem que ser reposta normalmente de 6 a 12 vezes por ano. O material que é mais comum de ser utilizado é a maravalha. Então você também tem que ver a disponibilidade na sua região de obtenção de maravalha na quantidade necessária para você conseguir recobrir toda a sua área de aprisco. Em função, às vezes, dessas limitações de reviragem, de disponibilidade de matéria-prima para a cama, alguns produtores optam por fazer, né, no cimento ou no piso batido e promover uma limpeza diária daquele espaço. Então as pessoas varrem o espaço, retiram o excesso de fezes, né, o local tem uma certa declividade, a água escorre, vai para um sistema de esgoto ao redor do aprisco, né, e os animais são mantidos num local mais seco. Bebedouros, né? Os bebedouros eles normalmente são colocados nos locais externos onde os animais estão sendo criados. Por quê? Porque quando o animal ele bebe a água e remove a cabeça do bebedouro, ele acaba umidificando no entorno do bebedouro. E isso leva, né, um local que vai ter acúmulo de água, acúmulo de matéria orgânica e proliferação de bactéria, de parasita, de fungo. Então, isso não pode ficar localizado no centro da instalação. Ele tem que ficar localizado sempre nas extremidades e preferencialmente distante do coxo de saleiro, né, e do coxo de alimentação. Basicamente são utilizados 2 tipos de bebedouros, né? Bebedouros automáticos, do tipo chupeta, às vezes comuns para animais jovens, né, que são colocados em alturas mais baixas, e bebedouros com boia, né, em sistema de vasos comunicantes, como aqui está representado. Aqui, quando a gente remove essa parte metálica, aqui tem uma boia, quando baixa o nível da água, joga a água dentro do bebedouro, quando vai enchendo, o nível vai subindo, a boia vai subindo e interrompe, né, a alimentação de água do bebedouro. É uma coisa muito prática. Não tendo isso, às vezes pequenas propriedades colocam, às vezes, bombonas plásticas, baldes, né, mas tem que ser considerado o volume de água que o animal bebe. Uma fêmea ovina ela vai beber aí por dia em torno de 5 a 10 litros de água. É um animal que ele tem uma... Dependendo da alimentação, se ela tem uma alimentação de feno, por exemplo, que tem pouca água, ela intensifica a ingestão de água, né, ao longo do dia. Isso também funciona a temperatura. Então,
A ovelha, todo local que ela permanece por mais de 1 hora, seja um curral de manejo, seja um piquete, seja uma baia, ela tem que ter acesso à água. O animal que passa sede, ele não se alimenta de forma eficiente, ele não consegue manter a saúde dele de forma eficiente. Então, privar o animal de água é uma falha de manejo e um erro grave de bem-estar animal, né? Os animais têm que ser mantidos sem fome e sem sede. Coxos, né? A gente está vendo a questão de bebedouro, agora vamos falar a questão do coxo. Tanto um quanto o outro, perdão, tanto um quanto o outro tem que ser dimensionado de uma forma que o animal ele só coloque a cabeça ali. Como a ovelha é um animal que não gosta muito de umidade, ela não vai pular, se apoiar em locais úmidos, né, como o bebedouro, mas ela pode eventualmente defecar ali. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação à proteção do coxo do bebedouro, para que o animal ele só coloque a cabeça ali para se alimentar. Se o animal, se você percebe que está tendo excesso de fezes, excesso de sujidade dentro do coxo do bebedouro, os animais eles vão ficar doentes de forma mais frequente. Por quê? A principal doença que acomete esses animais, né, um dos principais fatores limitantes da criação da ovelha, é a verminose. E essa doença ela tem um ciclo fecal-oral. Então o animal ele defeca contendo ovos dos parasitas, esses ovos eclodem no ambiente, liberam larvas, né? As larvas evoluem, alcançam um estágio de larvas infectantes. Se o animal coloca a boca na larva, normalmente ele vai acabar ingerindo essa larva, seja na pastagem, seja no coxo sujo, e vai estar adquirindo a doença. Então é um problema sério de você controlar a verminose se você não tem um bom manejo de coxo de bebedouro, né? Além da verminose, principalmente para animais jovens, a gente também começa a ter muito problema com eimeriose. É uma doença causada por protozoários que leva a uma diarreia severa, que é um grande problema também na ovinocultura, né? Principalmente no manejo de filhotes. O coxo ele também tem que estar presente no lado externo da instalação, então o animal ele coloca a cabeça e tem acesso ao coxo por alguma abertura, um canzil. Isso facilita até a adição do alimento no coxo. Se você faz um coxo interno, você tem que abrir a porta, né, entrar com um carrinho de mão, com alguma estrutura, um recipiente contendo alimentação, disponibilizar no coxo e depois sair. Se você já tem um coxo na parte externa da instalação, você ganha muito tempo na questão de alimentação dos animais. É muito mais fácil você desenvolver isso. Ele pode ser mantido em alturas de 0 a 40 centímetros do solo, né? Quando suspenso, ele tem uma largura em torno de 20 a 40 centímetros e uma profundidade em torno de 30 a 40 centímetros. É interessante também a gente considerar, né, o tamanho linear de coxo por categoria. Carneiros, que são animais grandes, né, em torno de 30 a 40 centímetros, ovelhas secas em torno de 30 a 40 centímetros, ovelhas gestantes de 40 a 50 centímetros, cordeiros mamando em sistema de creep feeding, a gente vai considerar em torno de 5 centímetros por cordeiro, cordeiros em terminação, né, sendo recriados após o desmame, a gente vai considerar em torno de 20 a 30 centímetros. Então é interessante você ter um comprimento de coxo ideal, né? Formar um lote homogêneo, porque em toda situação de alimentação no coxo existe uma disputa, né? Um empurra-empurra entre os animais, e se tiver alguns animais no lote que forem muito leves em relação aos outros, né? Com uma diferença de peso aí superior a 10%, eles vão ter dificuldade em se alimentar na quantidade que eles precisam, porque os animais maiores percebem que eles não têm força para poder competir e acabam agredindo esses animais, dando cabeçada, e o animal ele demora muito a se alimentar no coxo, então parte do grupo vai comer a comida dele. Então o ideal é você formar um lote homogêneo e disponibilizar um espaço suficiente para todo mundo comer com tranquilidade. Então aqui a gente tem alguns exemplos de coxo, né? Todos eles localizados na porção externa da instalação. Então aqui a gente tem um corredor central, né? Para cá a gente tem as baias, e cada baia a gente tem os coxos. Aqui coxos de madeira,
aqui um coxo de madeira e de uma estrutura de alvenaria. Aqui, limitando o acesso dos animais ao coxo, a gente tem uma barra circular, aqui uma régua de madeira, aqui também só uma abertura de madeira para os animais acessarem. Eu prefiro as barras circulares do que as réguas, porque ao longo da vida do animal, se ele tiver acesso a uma proteção de coxo que seja muito pontiaguda, como uma régua ou um fio, isso acaba ferindo a região da nuca do animal, então isso aqui deixa os animais com uma região lesionada, uma região sem pelo, e dá um aspecto negativo nos animais que são mantidos ali ao longo da vida, né? As fêmeas que são mantidas para reprodução. Então, sendo bem manejada a instalação, a gente vai ter facilidade em lidar com os animais, em fazer com que eles sejam divididos nas baias por categorias, que eles sejam alimentados, né? E isso é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Por quê? Se a gente dificulta, né, o manejo dos animais, a alimentação, a limpeza, uma série de coisas, os tratadores eles não vão fazer o que tem que ser feito. Se você já faz uma instalação toda pensada para eles eventualmente não fazem, se você faz uma má instalação, vai ter falhas de alimentação e falhas de higiene. Os tipos de canzil que você pode utilizar, né, são essas proteções no coxo para permitir só a passagem da cabeça do animal. A gente tinha visto na imagem anterior canzis de livre acesso, onde você tem basicamente uma régua, né, uma abertura aqui na ordem de 25 a 35 centímetros para a passagem da cabeça dos animais. Mas a gente pode ter canzis individuais, como o americano, o francês e o inglês. O americano ele não tem uma proteção de fixar o animal durante a alimentação, então ele tem uma abertura maior, né, e quando ele desce, ele tem uma largura que só permite a passagem do pescoço. Isso é importante porque enquanto uma fêmea, às vezes dominante, está aqui se alimentando, mesmo que ela veja uma fêmea menor do lado dela e reconheça ela e queira agredir ela, ela tem que tirar a cabeça para vir aqui agredir. Então ela começa a perceber que se ela começar a querer brigar muito, ela não come. A ponto que aqui, se ela está comendo e a outra está do lado, ela vem empurrando a outra, tirando espaço, etc. Então aqui, se você tem uma diferença maior de tamanho de animais no lote, eles conseguem se alimentar de forma eficiente. O canzil francês e o canzil inglês são utilizados muitas vezes em situações de ordenha, em situações que você faz uma alimentação de concentrado e você quer manter as ovelhas presas ali para elas não disputarem uma com a outra, não saírem. Então é um sistema que tem um fechamento automático, ele tem uma barra em cima que depois que os animais eles começam a se alimentar, você fecha a barra e o animal ele só vai ter acesso àquela alimentação que está disponível na frente dele. Mesmo que ele termine antes do vizinho, ele não vai conseguir tirar a cabeça para poder remover e tentar entrar no espaço do vizinho para se alimentar. Então, algumas propriedades acabam optando por esses tipos de canzis com fechamento, né? Seja o canzil francês ou o canzil inglês. Existem situações de coxos móveis, né? Então, às vezes, você não tem alimentação só em confinamento, você quer fazer uma alimentação, às vezes, num curral, num piquete, então você pode direcionar um coxo para aquele espaço. Tem empresas que já vendem coxos assim, né, de plástico, coxos de estrutura de liga metálica, né, até com roda para você ter facilidade em transportar, e eventualmente você pode até construir um coxo, né? Às vezes você tem uma pessoa habilidosa na propriedade, tem acesso a um marceneiro, a pessoa aqui, por exemplo, com o resto de um tambor, né, de 200 litros, associado à madeira, ela fez, por exemplo, uma estrutura de coxo. E vocês reparem que todos esses coxos, eles estão reduzindo o quê? A possibilidade do animal entrar no coxo. Se eu tenho uma estrutura que não impede isso, o animal está dormindo, está defecando, está deitando dentro do coxo. Então, o coxo e bebedouro é para o animal colocar a cabeça para se alimentar. Não é para o animal ficar descansando, usar aquilo ali como banheiro, não é para isso. Sal mineral, né? A suplementação mineral ela é normalmente comum na criação de ruminantes, porque, eventualmente, a pastagem, o solo, ele é carente em alguns minerais e você suplementa isso nos animais. Então, os animais eles vão ter acesso a uma mistura de cloreto de sódio, contendo cálcio, fósforo, né, alguns minerais aí que são utilizados na suplementação. A gente vai ver isso na nossa aula de manejo nutricional. Todo local que o animal permanece por mais de 1 hora, assim como o bebedouro, o animal ele tem que ter acesso à suplementação mineral. Por quê? Porque
ele eventualmente, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, ele vai dar uma lambida no coxo. Ele vai consumir, às vezes, de sal mineral por dia, na ordem de 5 a 30 gramas por dia. Se ele não tem acesso à vontade à suplementação mineral, às vezes ele passa um dia inteiro e não teve aquela sede do sal para consumir, então ele deixa de consumir. Então, é interessante disponibilizar, né, a mistura mineral em todo local que o animal permaneça por mais de 1 hora. Então, você pode ter um coxo dentro da baia, você pode ter um coxo dentro dos seus piquetes de pasto, para garantir que os animais tenham acesso à suplementação mineral. O mínimo de tamanho de um coxo é 30 centímetros. E a gente vai considerar 1,5 centímetros por animal. Então, se eu tenho uma quantidade exagerada de animais, por exemplo, tenho mais de 20 animais naquele lote, aí eu vou começando a estender, né, o meu tamanho de linear de coxo para garantir que os animais, né, em lotes grandes tenham acesso ao coxo de sal mineral com facilidade. Lembrando que eu tenho que ter uma distância, né, de, sei lá, 5, 10 metros pelo menos entre o meu coxo de sal mineral e o bebedouro. Se eu mantenho muito próximo bebedouro e sal mineral, o animal acaba bebendo água e umidificando o coxo do sal, né, com aquela boca ainda úmida da água que ele acabou de beber. Sal mineral úmido não é bom para os animais, né? Eventualmente o sal mineral ele tem ureia, se ele for umidificado, a ureia pode ser convertida em amônia, que é tóxica. Se for um sal mineral que contém, por exemplo, micronutrientes como cobalto, como cobre, como algumas vitaminas, se ele fica úmido, esses microminerais, né, que estão normalmente disponibilizados no sal em menor quantidade, essas vitaminas, eles se oxidam, eles se alteram e ficam indisponíveis para o animal. Então, o ideal é que o sal, se tiver no tempo, né, numa região aberta, por exemplo, num local de pasto, que ele seja coberto para impedir, né, que ele seja umidificado pelas chuvas. Vamos fazer um intervalozinho de 5 minutos e a gente retorna aí 11h14. Se alguém tiver alguma dúvida, quando a gente retornar, pode falar.
Bom, nós discutimos já algumas situações de estruturação de espaço, né, dimensionamento de coxo. Agora a gente vai falar também de algumas instalações que são destinadas também à manutenção da sanidade dos animais. Eu venho comentando com vocês ao longo da aula que ovelhas, quando mantidas em locais úmidos, as doenças começam a aumentar no rebanho. E uma das principais doenças que afloram, né, no sistema de produção são pododermatites, né? São chamadas às vezes podridão de casco, foot rot, né? São lesões que estão presentes no casco, normalmente de origem bacteriana, né? Tem uma bactéria até que é muito agressiva, que é até necrosante, que afeta esses animais, e que se você não vier a tratar, ou não vier a fazer uma profilaxia desse tipo de problema, os animais podem vir até a morrer, ou até a perder o casco em função dessas infecções que acontecem entre os dígitos, que se iniciam entre os dígitos, né, e depois acabam acometendo a extremidade dos membros dos animais. Então, o pé dilúvio é uma estrutura que é como se fosse um lava-pé, que tem também associado a ele uma solução antisséptica, né, que você faz normalmente à base de sulfato de zinco ou sulfato de cobre, a pelo menos 5%, né, alguns locais usam 10%, mas uma solução limpa de sulfato a 5% já é eficiente. Tem propriedades que utilizam um pé dilúvio seco, né, à base de cal virgem puro, né, que os animais eles passam, e isso normalmente é colocado, né, na entrada das instalações. Então, os animais, eles, quando retornam do pasto, né, para eles terem acesso a um curral ou para terem acesso ao aprisco, eles vão passar com um pé dilúvio. Principalmente se você tem algum local de pasto, né, que o pasto ele tende a acumular umidade, tende a fazer alguma lama, alguma coisa, é interessante você fazer o pé dilúvio, né? O tratamento dessa doença ele é muito complicado, ele exige limpeza individual do casco, casqueamento corretivo, aplicação de antibiótico local e antibiótico sistêmico, anti-inflamatório, causa muita dor, né? Quem já teve uma feira no pé sabe o quanto incomoda. Imagina você estar com uma necrose nos dedos, né? Como uma ovelha, por exemplo. Então ela manca, ela às vezes não consegue nem apoiar a pata no chão. Uma coisa que a gente tem que considerar que o comprimento desse tipo de estrutura está em torno de 2 metros, para fazer com que os animais eles caminhem pelo menos com 2 patas, 2 vezes em cada segmento que tem a solução desinfetante, e ela é uma estrutura rasa, né? A profundidade aí da solução tem que estar em torno de 5 centímetros. Então é o ideal que ela pegue basicamente só a parte do casco, né, e a pele ali interna do casco, mas que não chegue o animal ficar com a canela, né, com o nível de solução em cima da canela, até porque o sulfato de zinco, o sulfato de cobre são soluções agressivas que, se tiverem muito contato com a pele, eles vão causar também lesões. Então, o pé dilúvio é uma estrutura assim, fundamental para você ter em propriedades que têm problema com situações de casco ou tem locais de pasto aí que tem um acúmulo de umidade. É interessante que logo depois que o animal ele passe pelo pé dilúvio, que ele não seja levado para um local úmido, né? Que ele seja mantido em um local seco, para que a solução ela possa ter bastante efeito no casco. Em locais que o animal ele vem do pasto com o pé muito sujo, né, muito lameado, é interessante você fazer um pé dilúvio prévio com água para remoção de sujidade. Aí o animal, ele, dentro de um corredor, ele vai ter acesso a um local seco para depois ele chegar no pé dilúvio que tem a solução antisséptica. Então aí você começa a reduzir um pouco, né, da sujeira que está no casco, para quando o animal ele tem acesso ao pé dilúvio, ele já está com o casco mais limpo, e isso aumenta a eficiência, né, da antissepsia da solução. Outra coisa que é fundamental ter disponível na propriedade é um centro de manejo. Então, o centro de manejo é um local onde você vai promover pesagem, aplicação de vacina, aplicação de vermífugo, separação de lotes, disponibilidade de lotes para venda, né, colocação de animais em caminhões. Então, tudo isso normalmente é feito num centro de manejo. Quais são as estruturas comuns de um centro de manejo? A gente tem um curral de chegada dos animais, né, que pode estar vinculado ao aprisco ou pode estar vinculado ao pasto.
Tem uma estrutura, que é um rebanhador, né, circular normalmente, que vai conduzir os animais a um funil, e esse funil pode ter uma baia de escape aqui, você quer trabalhar só com os cordeiros, não quer trabalhar com as ovelhas, você pode estar removendo as ovelhas aqui. Os animais entram no tronco, ficam perfilados, ao longo do tronco pode ter a ocorrência de uma balança, e ao final do tronco eu consigo separar os animais em mais 2 baias, por exemplo. Então, eu quero separar machos e fêmeas dos filhotes, eu posso promover isso de forma rápida e eficaz, utilizando um centro de manejo. Normalmente, esse dimensionamento aqui de planta baixa conta também com uma instalação de apoio, né? Um local para armazenamento de ferramenta, de fármaco, né? uma farmácia, um armazém, de tudo aquilo que eventualmente eu possa precisar para estar manejando os animais. Então, para eu ter acesso a um medicamento, a uma pistola de vacinação, a uma faca ou uma tesoura de casco para estar casqueando um animal que eu identifiquei que está ali mancando. Tudo isso está estruturado, está próximo dentro de um centro de manejo. Aqui a gente tem uma imagem, né, os animais aqui no curral de chegada, e aqui os animais já perfilados, né, ao longo do curral de manejo. Então é muito mais fácil eu, por exemplo, abrir a boca dos animais, ver coloração de olho, palpar a região lombar para ver a condição corporal, aplicar um medicamento com os animais perfilados. Imagina se eu tivesse que fazer tudo isso com os animais soltos dentro de um curral. Eu tenho que estar pegando os animais um por um, segurando, fazendo o processo. Aqui, rapidamente, uma pessoa consegue lidar com vários animais, né, em sequência. Então, isso faz a gente ganhar tempo na propriedade. Isso faz, muitas vezes, que uma prática sanitária de vacinação, vermifugação, ela seja feita de forma eficiente dentro de um sistema de produção. Ele normalmente tem um comprimento aí na ordem de 7 a 10 metros para você conseguir colocar uma quantidade boa de animais, né? E o curral de chegada a gente considera em torno de 1,5 metro por animal. Então, com base no tamanho que já tinha sido disponibilizado aos animais, né? Assim, você tem um lote de, sei lá, de 500 animais, que eu quero manejar eles. Então, eu faço um dimensionamento de curral, né, um planejamento de estruturação de curral para esse tamanho, considerando aí 1,5 metro quadrado. Né? Então, vai dar aí em torno de 750 metros quadrados que eu teria, por exemplo, num curral que pode ser dividido em baias menores, né, para um lote de ovelhas, um lote de 500 ovelhas. Outra coisa fundamental é limpeza e higienização das instalações, né? Então você tem que fazer uma limpeza e retirada das fezes periodicamente. Os animais eles não podem ficar deitando num ambiente sujo, né, de fezes, de umidade. Comentei com vocês que embaixo de apriscos suspensos, como aqui está representado, tem que ocorrer uma remoção periódica das fezes. Então aqui ele está utilizando um enxadão de madeira para estar removendo as fezes, né? Vocês reparem que não é um aprisco tão alto. Se fosse um aprisco mais alto, ele estaria não agachado, mas estaria em pé fazendo isso. Isso aqui, num rebanho pequeno, é até viável. Agora, num rebanho grande, é muito complicado você conseguir fazer uma limpeza eficiente se você não levantou o seu aprisco. A desinfecção das instalações, né, com cal virgem, com clorocresol, ela depende de uma boa higiene. Não adianta você lançar a mão de soluções desinfetantes se você não tem uma boa limpeza do ambiente. O problema de você utilizar muita cal virgem, clorocresol, é que essas substâncias elas vão se acumulando, né, no solo ao redor do aprisco. Isso pode levar à contaminação de fontes de água, lençóis freáticos, do solo de uma maneira geral. Então, tem uma forma mais sustentável de você também promover desinfecção no ambiente, né, que é por meio da vassoura de fogo. Então, você acopla, né, um maçarico a um bujão de gás, né, faz uma chama, e essa chama, num ambiente limpo, você vai passando ela no ambiente para destruir ali bactérias, fungos e parasitas que estão ali presentes. Toda aquela massa de esterco que está disponível na propriedade, que eventualmente pode ser removida das instalações, é interessante você aproveitar, né? A ovelha, quando eu comparo ela, por exemplo, com uma vaca ou com um cavalo, ela tem um teor de nutrientes nas fezes muito superior.
né, nível de nitrogênio, etc. Por quê? Porque ela tem pouca água nas fezes. A ovelha ela tem uma grande capacidade de remover a água do alimento que está presente no trato gastrointestinal. Então, as fezes dela são secas, né? Então tem uma concentração maior de sólidos. E você pode estar aproveitando essa matéria orgânica para repor nutrientes no solo. Então é interessante você pensar na estruturação de uma esterqueira. Então você pode pensar numa esterqueira de alvenaria, de preferência com 2 divisórias, né? Tem que estar uma distância do aprisco de pelo menos 50 metros e pelo menos 200 metros da propriedade, né, da sede da propriedade. Por quê? Porque aqui é um local que vai acumular sujeira, né, de uma maneira geral, o esterco vai atrair insetos, tem um cheiro forte, normalmente a esterqueira, durante parte do processo de curtimento do esterco. Então, essa distância é fundamental para você não atrair, por exemplo, insetos, né, e eventualmente promover doença nos animais ou gerar um ambiente que não seja agradável para os moradores da propriedade. Normalmente é colocada uma cobertura de fina de cal virgem, né, e eventualmente coberta com lona plástica. Você faz um revolvimento pelo menos semanal desse esterco e normalmente com um intervalo de 60 a 90 dias, isso aqui já virou, né, um composto, já é uma massa mais homogênea, né, para ser utilizada e ser absorvida quando adicionada ao solo. Então, é interessante para você utilizar, por exemplo, numa capineira, numa lavoura, né, esse esterco aí curtido, né, depois desse intervalo normalmente de 60 a 90 dias. Bom, dada essa visualização com relação à instalação, a gente vai começar a ver alguns aspectos relacionados ao manejo alimentar. E o manejo alimentar é uma coisa fundamental a gente ter muita atenção. Por quê? Porque ele está entre os principais custos variáveis que estão presentes na propriedade. Dependendo do tipo de manejo que você faz, de 50% a 70% do que você gasta com animais por ano está vinculado à alimentação. A forma mais barata de você alimentar os animais é por meio da pastagem, né? É disponibilizar um pasto de qualidade ao animal, onde você solta ele no pasto e ele vai lá coletar o alimento dele. Quanto mais você intensifica o seu manejo e fica dependente de uma alimentação no coxo, mais custosa é a sua alimentação. Então, propriedades para optarem por um manejo, como é que eu vou falar, intensivo, elas têm que ter acesso, né, a nutrientes a baixo custo. Então, esse manejo nutricional, o que ele tem que promover nos animais? Atendimento às exigências nutricionais, optar por alimentos em quantidade e qualidade, então ele tem que ter um volume de alimentação e uma qualidade de alimentação, de forma que o animal ele consiga ali consumir o alimento com um teor de nutrientes necessário para ele ter desenvolvimento, produção, manutenção da sua fisiologia e a baixo custo. Então, um cordeiro hoje, ele está sendo vendido no Brasil aí numa faixa de 10 a 15 reais o quilo do peso vivo para o abate. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com um animal de 30 quilos, que está sendo vendido para o abate, e ele está sendo pago 10 reais a ele, 300 reais, eu tenho que promover uma dieta que eu consiga ter de 10 a 20% de lucro, né, na venda desse animal por 300 reais, né, a 30 quilos de peso e a 10 reais o quilo do peso vivo. Então a pessoa ela tem que ter, né, vamos dizer assim, um controle financeiro da propriedade dela para ela fazer opções que tenham viabilidade econômica dentro do sistema dela, né? E isso aí varia de região para região, porque muda o preço do cordeiro que é pago, muda o preço do insumo, às vezes a pessoa tem diferença com relação à quantidade de mão de obra que ela vai utilizar na propriedade. Então, cada propriedade em relação a ruminante, né, como os manejos são muito variados, a pessoa tem que fazer um controle de custos, pelo menos,
para conseguir manter, né, a propriedade viável economicamente. Outra coisa que é fundamental também a gente ressaltar, que quando a gente pensa em produção animal, né, vamos dizer assim, ganho de peso, produção de leite, produção de carcaça, produção de lã, isso depende de fatores vinculados ao alimento e ao animal, né? Então, dependendo da categoria, da genética, do ambiente que o animal está, ele tem um determinado potencial de crescimento ou de produção. Dependendo do valor nutritivo do alimento ou da quantidade do alimento consumido, né, isso vai influenciar também na produção animal. Então, de nada adianta eu ter um animal com uma elevada genética para ganho de peso, produção de leite, produção de lã, se eu não estou fornecendo um alimento com valor nutritivo e na quantidade que o animal precisa. Então, só casando, né, uma boa alimentação com animais com potencial genético, e além de genética, ele tem que ter saúde, ele tem que ter idade, né, tem que ser um animal jovem, só assim eu vou conseguir produção animal, né? Não tem sentido eu investir em instalação, eu investir em alimentação, se eu não tenho um animal com idade, saúde ou genética para conseguir converter aquele alimento em ganho de peso, em produção de leite, em produção de lã. Dentre os principais alimentos que eu vou vir a utilizar, eu tenho os volumosos, né, que são ricos em fibras, eles têm mais de 18% de fibra bruta na matéria seca, e são principalmente representados por gramíneas, né, como o colonião, braquiária, costicrós, tifton. Tem também as leguminosas, que têm um teor elevado de proteínas, né, como guandu, feijão guandu, algaroba, alfafa, leucina. Tanto gramíneas quanto leguminosas podem ser conservadas na forma de fenolsilagem. A gramínea leguminosa ela tem um ponto ótimo para ser consumida, né, um ponto ótimo para ser utilizada pelo animal. Se eu tenho eventualmente sobrando na minha propriedade gramíneas ou leguminosas, e os animais não dão conta de consumir, por exemplo, a pasto, eu posso estar coletando esse material, produzindo um fenolsilagem para utilizar em épocas mais complicadas, né? A gente tem que pensar que a gente vai passar por um período de inverno, um período de baixa temperatura, de escassez de água, né, de pluviosidade. Isso vai comprometer a qualidade do pasto. Aquele pasto que mantinha, por exemplo, em 1 hectare 10 ovelhas, ele só vai manter, por exemplo, no inverno, muitas vezes a metade, 5 ovelhas de forma eficiente. Então tem que reduzir, às vezes, até a taxa de lotação e suplementar os animais com algum alimento. Se eu não tenho uma capineira que está irrigada, ou se eu não utilizo, por exemplo, um fenolsilagem, é difícil manter o acesso do animal a uma fibra volumoso, né, de maneira geral, de qualidade. Suplementando os animais além do volumoso, né, considerando o volumoso a base da alimentação, os animais, só para vocês terem uma ideia, assim, para eles manterem a fisiologia ruminal, né, do processo de ruminação, eles têm que ter acesso aí a pelo menos 30% da matéria seca da dieta deles tem que ser oriunda dos volumosos. Se o animal está comendo menos do que 30% de matéria seca de volumoso, ele tem uma tendência a ter acidose ruminal, tem uma tendência a ter alguns problemas gástricos, né, principalmente ruminais de uma maneira mais intensa. Então, para suplementar eles, muitas vezes é feito concentrado, né? Aquilo que falta, às vezes, de proteína na forragem pode ser suplementada, né, na forma de concentrado. O concentrado ele tem uma origem vegetal, também é um alimento de origem vegetal, mas com baixo teor de fibra, né, menos do que 18% de fibra bruta, e ele pode ser dividido em concentrado energético e concentrado proteico. O concentrado proteico ele tem mais de 20% de proteína bruta na matéria seca. Então a gente tem o farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, né? Normalmente são resíduos da agroindústria que são utilizados na alimentação dos animais. Assim como os concentrados energéticos, que têm menos do que 20% de proteína bruta, né? São mais ricos em energia, como o milho moído, o sorgo e o trigo, né? Que são utilizados também na alimentação dos animais. Então aqui a gente tem um resumo dos principais tipos de alimentos que são utilizados, lembrando que volumosos são muito mais baratos do que os concentrados. Volumosos, também destacando algumas características, eles são ricos em carboidratos fibrosos, né, celulose e hemicelulose. O ruminante, para conseguir digerir isso, ele precisa de um ambiente ruminal que promova uma microbiota
celulase positiva, né, uma microbiota fibrolítica que tem a capacidade de digerir a fibra. Para isso, ele tem que ter um pH ruminal controlado de forma eficiente, e isso depende do processo de salivação, depende do processo de ruminação, que é estimulado também pela alimentação fibrosa. Quanto mais fibroso é o alimento disponível ao ruminante, mais intenso é o processo de ruminação dele ao longo do dia, né? Lembrando que a ruminação é um ciclo, né, que vai envolver regurgitação do alimento, remastigação, ressalivação e redeglutição. O que estimula esse processo é a quantidade de fibra que está arranhando a mucosa do rumen, né? O alimento em partículas maiores, né, principalmente superiores a 2 centímetros, ele fica flutuando dentro do ambiente ruminal, vamos dizer, cria um estímulo físico na mucosa ruminal e isso estimula a contração intensa do rumen e a regurgitação do alimento para que ele seja então remastigado e reduzido o seu tamanho de partícula. Tem um processo de fermentação lenta, né? Então não é uma coisa rápida que o animal ele vai conseguir, através da sua microbiota, que está em simbiose com ele no líquido ruminal, conseguir digerir o volumoso para obter proteína, carboidrato, né, ácidos graxos voláteis que estão ali presentes, mas ela está ocorrendo de forma mais lenta, por exemplo, quando você compara com os concentrados. Os concentrados, em vez de serem ricos em carboidratos fibrosos, como celulose e hemicelulose, eles já são ricos em carboidratos solúveis, né, principalmente o amido, ou ricos em proteína. Eles estimulam um pouco a ruminação e eles também até têm um problema de reduzir o pH ruminal, né? Como eles fazem um processo de fermentação muito rápida, liberando ácidos graxos, né, voláteis de cadeia curta, né, principalmente ácido propiônico, ácido acético, isso acaba diminuindo o pH ruminal. O pH ruminal muito baixo não é ideal, por exemplo, para bactérias que vão digerir volumoso. Então, isso é um dos problemas que vão gerar, por exemplo, um caso de acidose ruminal, que vai culminar com uma acidose metabólica do animal. O animal ele entra num quadro de alteração do ambiente ruminal pelo excesso de concentrado. As bactérias fibrolíticas elas morrem num pH muito baixo. Então, a forragem ela não consegue ser digerida, acaba tendo uma fermentação incompleta no ambiente ruminal, existe uma parada ruminal, o rumen inflamado ele perde a capacidade de contração, acumula gás no rumen, o animal não consegue eructar, pressiona o diafragma do animal, né, compromete a capacidade respiratória dele e o animal pode até evoluir a óbito, né, se tiver uma acidose ruminal muito intensa que culmine com uma parada ruminal e um timpanismo. Então, o mais saudável para o ruminante é uma alimentação com volumosos. Às vezes vocês vão pesquisar e vocês vão ver que hoje em dia, principalmente em confinamento, as pessoas estão utilizando dieta de alto grão, né, onde o animal ele não tem acesso, por exemplo, ao volumoso na dieta. A fibra, basicamente, ela vem do grão de milho inteiro. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter, primeiro, acesso a milho, a mistura de concentrado a baixo custo, que hoje é uma dificuldade dada essa crise da Covid, né? Hoje o valor do milho e da soja, ele praticamente dobrou no intervalo de 2 anos aí durante a Covid. Então, hoje o custo está muito elevado com relação à suplementação dos animais com confinamento e sendo pior ainda em dietas de alto grão, né, dietas restritas. Além disso, essas dietas elas têm um premix na sua composição que tem agentes tamponantes, que tem agentes que vão controlar o pH, né? Tem monoenzima que vai promover seleção de bactérias do rumen, então ionóforos, né? Então, assim, não é uma coisa simples de você fazer, eventualmente tem consequências sérias para os animais eles ficam com uma acidose subclínica, como se fosse com uma gastrite crônica, né? Que ele consegue conviver, ele ganha peso de forma muito rápida, então normalmente é feito em animais que estão sendo terminados
para o confinamento durante, às vezes, um período curto, né? De 20 até 60 dias no máximo, o animal ele acaba sendo mantido nesse tipo de dieta, depois ele vai sendo destinado ao abate. E muitas vezes no abate, além de lesões no rumen que esse animal apresenta, ele também às vezes apresenta abscessos hepáticos, né? E outras lesões em órgãos viscerais em função dessa agressividade que é o animal ser mantido numa dieta de alto grão. Então não é uma coisa muito, vamos dizer assim, fisiológica, né? Você alimentar um ruminante basicamente com dieta de alto grão. Então, o volumoso ele pode ser fornecido aos animais, né, pelo pasto, no coxo. O pasto vai ser sempre a forma mais barata de você alimentar. O concentrado ele é basicamente fornecido no coxo. Lembrando aqui que o ideal é que, no mínimo, 30% da matéria seca da dieta ela tenha origem no volumoso. Se você excessa muito o uso do concentrado na dieta, você combina com acidose ruminal, timpanismo, né? E aí o animal entra num quadro metabólico que pode até evoluir à morte. Uma coisa que é interessante considerar é que o concentrado ele pode ser utilizado farelado e peletizado. Se você fornece o concentrado farelado ao animal, separado do volumoso, isso é uma coisa um pouco arriscada de você fazer. Por quê? Existe muito desperdício na utilização do farelo, ele é menos consumido quando ofertado na forma de separada do volumoso, e ele também aumenta doenças respiratórias. O animal acaba inalando aquele farelo quando ele abaixa a cabeça para se alimentar, e quem eventualmente já fez uma mistura aí de ração para animais e teve algum quadro alérgico, etc., teve uma irritação nos seios nasais, etc., alguma coisa, sabe o que eu estou falando. Porque quando você moe o milho, a soja, o trigo, disponibiliza isso, essas pequenas partículas elas ficam dispersas no ar. Então, se você aproxima a tua narina disso, você acaba eventualmente inalando e isso irrita muito a nossa mucosa respiratória e também dos animais. Você pode utilizar ele farelado, preferencialmente misturado ao volumoso. Isso vai ser interessante para você aumentar a digestibilidade da forragem, porque você disponibiliza, junto com o volumoso, uma matéria-prima para as bactérias que é de rápida fermentação. Então, a bactéria ela vai ter acesso a nitrogênio, a energia, para ter uma capacidade metabólica de digerir a forragem de forma mais intensa. Algumas propriedades acabam optando pelos peletizados, né? O peletizado é feito um processo industrial na mistura de concentrado, aonde ele forma uns pellets maiores, né? Na ordem, às vezes, de 1 a 2 centímetros. Então, esse tamanho de pellet maior, o animal ele não consegue inalar, então ele tem até um aumento do consumo quando ele é ofertado, diminui o desperdício, porém eleva o custo. Né? Você fazer uso de uma dieta pelletizada na propriedade, né? Uma mistura de concentrado pelletizada, é uma coisa que eleva muito o custo. Às vezes chega a ser 50 ou 100 reais, ou 100% às vezes mais caro do que você fazer o uso de uma mistura pelo farelo, entendeu? Dependendo da região que você está. Aqui a gente tem uma tabela mostrando a composição de diferentes alimentos que são utilizados na alimentação de ovinos. Então, por exemplo, eu tenho alguns capins, né, como Braquiária brisanta, Braquiária umidícola, Tifton, capim-elefante. O capim-elefante ele é basicamente utilizado no coxo, né, um capim de grande porte que é cortado, picado e fornecido no coxo. Então, vocês reparem, por exemplo, que em relação a volumosos, o teor de proteína bruta ele está variando aí de 7% a mais ou menos 12%, 13% para a maioria das gramíneas que você vai utilizar. Com relação à energia, que é medida em nutrientes digestíveis totais, está em torno de 50% a 55% da forragem. Aqui é uma medida de fibra, né? Fibra em detergente neutro, quanto daquela matéria seca daquele alimento ela está presente na forma de fibra, e aqui os teores de cálcio e fósforo. O que a gente tem que ter atenção quando a gente avalia os alimentos dos animais? Né? A gente vai chegar na parte de requerimento nutricional na próxima aula, mas, no mínimo, o animal ele tem que ter acesso a uma dieta com pelo menos 7% de proteína bruta.
Isso numa categoria pouco exigente, por exemplo, como um animal adulto fora da gestação ou fora da lactação, no caso de uma fêmea. Se eu tenho fornecido uma dieta para o animal que o meu volumoso é de baixa qualidade, às vezes com 4%, 5% de proteína bruta, eu já tenho que suplementar ele com alguma fonte de alimento que tenha uma quantidade de proteína mais elevada. Então, por exemplo, aqui eu tenho leguminosas, né, como a glicídio, como a leucina, que vão bater aí 17%, 21% de proteína bruta. Então, eu posso adicionar isso à dieta e fornecer ao animal. O fenoditífton, né, que quando eu removo a água do alimento, eu conservo ele na forma de feno, eu elevo um pouco também o teor de proteína bruta. A cevada, né, que tem um teor de proteína bruta elevado, 30%. Farelo de soja, né, que é um dos principais representantes aí de concentrados proteicos. Então, assim, eu tenho que ser capaz de formular uma dieta, né, com base naquilo que está presente no alimento para atender o requerimento nutricional dele. Outra coisa que é muito importante é eu manter na alimentação dos animais um bom teor de cálcio e fósforo. O ideal é que o teor de cálcio supere o teor de fósforo, na ordem de 1,5 a 2 vezes o teor. Então, quando eu faço uma relação de cálcio e fósforo, ela tem que ser de 1,5 para 1 ou de 2 para 1. Então, o cálcio ele tem que estar sempre em maior quantidade do que o fósforo. Se eu faço uma dieta para o animal, uma alimentação para o animal, que o teor de fósforo está mais elevado, o animal ele vai perder cálcio dos ossos para manter um nível de cálcio ótimo no sangue. Isso vai gerar, muitas vezes, a ocorrência de cálculos urinários, né? Cálculo na bexiga, cálculo no rim. Então, você tem uma série de alterações metabólicas nos animais se você eleva o teor de fósforo na alimentação. Lembra que eu comentei na aula que um ruminante, a base da alimentação dele é a forragem? Reparem no teor de cálcio da forragem em relação ao fósforo, né? Então aqui, ó, eu tenho as gramíneas, tenho leguminosas. O que eu estou observando? Muito mais cálcio do que fósforo na alimentação. Então, se eu alimentar, por exemplo, um animal com uma base da alimentação dele de forragem, vai ser raro ele ter problema, por exemplo, com um desbalanço cálcio-fósforo. Agora, por exemplo, se eu elevo muito a quantidade de concentrado na dieta e eu não faço uma suplementação ou um equilíbrio de cálcio e fósforo na dieta, olha o quanto mais de fósforo eu tenho nos concentrados do que eu tenho nos volumosos, né? Então, o fósforo que está presente no concentrado ele é muito mais exagerado do que o teor de cálcio. Então, elevar também a suplementação de concentrado sem balancear a dieta com relação a cálcio e fósforo é um risco metabólico para os animais. Fazer aqui só um comentário, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje com relação a custo de alimentação, né? Então, aqui eu tenho diferentes tipos de alimento, né? Pasto, capim-elefante picado e fornecido no coxo, silagem de milho, feno de coxo-cross. O custo por hectare, né? Aqui está em torno de R$2.000 por hectare, no caso do capim-elefante, 6.500, no caso da silagem de milho, 5.300, no caso do feno, R$9.000, né? Considerando plantio, colheita, enfardamento e fornecimento. O custo que eu teria por matéria seca, vocês reparem que no pasto ele é mais baixo do que o capim fornecido no coxo, do que a silagem, do que o coxo-cross. Então o pasto ele tende a ser a alimentação mais barata que você tem para os animais. Qual é a dificuldade de você manter animais no pasto? Você manter uma pastagem em quantidade e em qualidade para os animais e também fazer um bom controle de verminose, porque se você intensifica muito a quantidade de animais no pasto, eles vão se reinfestar com a verminose naquele ambiente e vão acabar adoecendo. Quando eu quero lançar a mão de uma suplementação, então, por exemplo, aqui eu tenho milho, farelo de soja, farelo de trigo, olha o custo da tonelada da matéria seca, né? E aqui ainda está até um pouco desatualizado. Se eu botar os valores atuais, isso que é maior ainda, né, dado a crise de Covid. Então, você suplementar animais com concentrado tem que ser feito de uma forma estratégica. Você não pode lançar mão dessa tecnologia, dessa ação na propriedade, se você não tem uma ideia clara do custo que você vai utilizar. Além das fontes de concentrado mais comuns, né, e mais caras, como o milho moído,
farelo de soja e farelo de trigo, existem resíduos da agroindústria, né, que também podem ser utilizados na alimentação animal. E aqui na região sudeste, convém uma ressalva de 2 tipos de resíduo, que é a cevada, né, o resíduo úmido de cervejaria, e a polpa cítrica, que é um resíduo do processamento da laranja. Uma coisa que a gente tem que considerar no uso da cevada, olha o teor de matéria seca que ela tem. Então, ela vai ter um custo de matéria natural até baixo, né, na ordem de 180, porém, quando eu coloco isso em matéria seca, ela tem um custo, às vezes, mais elevado, por exemplo, do que o milho, para ser utilizado na alimentação. Então, assim, você tem que ter uma certa avaliação dos alimentos em função do teor de matéria seca. Por quê? É na matéria seca do alimento que estão presentes os nutrientes. Se eu lanço a mão de um produto que tem um teor de umidade muito alto e consequentemente, um teor de matéria seca muito baixo, eu tenho que ver que os nutrientes eles estão diluídos ali naquela massa úmida e até para armazenar esse produto na propriedade é um pouco complicado. Então, hoje, se eu recebo uma cevada, eu tenho que utilizar ela em poucos dias. Eu não posso deixar ela, eu não posso comprar em muita quantidade e armazenar durante 30, 60 dias se eu não fizer, por exemplo, uma silagem ou alguma coisa com aquele material. Por ele ser muito úmido, ele facilita a proliferação de bactérias em fungos e acaba estragando aquele tipo de alimento. A polpa cítrica, hoje em dia, ela é muito vendida, né, na região de São Paulo e Minas, na forma de um pellet. Né? A indústria percebeu que ela pelletizada ela tinha uma saída maior, então é formado um pellet aí com 90% de matéria seca e é fornecido. Então é uma fonte interessante também para você suplementar os animais. Então, assim, cada alimento ele tem alguma importância com relação à sua constituição de nutrientes e também tem que ser considerado o seu custo, para a gente conseguir formular uma dieta com o menor custo possível que atenda às exigências nutricionais dos animais, para manutenção de fisiologia, para produção de leite, para crescimento, né, crescimento fetal, no caso de uma fêmea gestante. Pessoal, então a nossa aula de hoje foi focada com relação à parte de instalações, a gente deu início também na parte de alimentação. Eu vou digitar aqui o nosso segundo controle de presença. Vocês, por favor, adicionem o nome e a matrícula. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. A pessoa que já colocou o nome e a matrícula no chat está liberada.